Boa noite, pessoal. Infelizmente, devido aí a essa situação de falta de energia, estou mandando um vídeo gravado aí da nossa aula de hoje, em que serão abordados os seguintes tópicos: cálculo de consumo de energia, e dentro disso iremos utilizar conversões básicas, e vão ser de fundamental importância para o nosso cálculo de energia. Então, para que nós possamos conseguir calcular a energia elétrica, né, que vocês bem sabem, né, o consumo vem escrito na nossa conta de energia kWh, que significa quilowatt-hora. Então, nós temos que transformar tudo que nós vamos calcular nessa unidade. Então, por exemplo, se nós temos um determinado equipamento e nós conhecemos a tensão e nós conhecemos a corrente, só relembrar do conceito de potência elétrica. Que nesse caso, potência elétrica é multiplicar a tensão pela corrente. Esse resultado aqui, nós temos a unidade em watts. Então, vamos fazer um exemplo bem simples para a gente começar a relembrar aí os conceitos que nós estamos vendo, né? Só lembrando que essa aula foi ministrada na quarta-feira, antes de a gente ter parado para o recesso. Mas vamos fazer essa recapitulação aí para a gente relembrar o que a gente está utilizando. Então, vamos supor aqui que nós temos um aparelho que está ligado em 127 volts. E esse mesmo aparelho, na placa dele, vem dizendo que ele consome 5 amperes. Se não vir na placa, a gente vai ver os métodos de como medir corrente elétrica, que também podemos conseguir chegar nesse mesmo valor. Então, queremos saber a potência. Então, pega a tensão, que é 127, multiplica pela corrente, que é 5. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter o valor de 635. 635 watts. Beleza, então a primeira parte aí do nosso cálculo para chegar no consumo de energia, nós já conseguimos, que é ter o watt, né, a unidade em watts. Para colocar em quilowatts, lembra que eu sempre estou falando nas nossas aulas que quando nós colocamos a letra K, significa que ela está multiplicando esse número por 1000. Então, pegar esse 635, P, 635, colocar quilowatts, na verdade eu estou dizendo que aqui tem 635 mil, né? Mas só que isso não é verdade. Então, para colocar esse K, nós temos que fazer o quê? Dividir por 1000. Que aí sim, a nossa potência em quilowatt fica 0,635 quilowatt. Só quilowatt. Então, para transformar
que é um número que está em watts para quilowatts, basta nós dividirmos esse número por 1000. Então, mais para frente, a gente vai ver que para calcular o consumo de energia, a gente sempre vai estar dividindo por 1000, porque toda a nossa cobrança de energia está escrita em quilowatt-hora. Então, tem que ter esse quilo na multiplicação aqui. E para poder fazer essa multiplicação em quilowatt-hora, nós dividimos isso aqui por 1000. Beleza. Então, o que significa? Significa que este aparelho, que está ligado em 127 volts, consumindo 5 amperes, ele consome uma potência de 0,635 kW. Se ele consome isso daqui num intervalo de tempo, que a gente vai chamar aqui de ΔT, vamos dizer que ele ficou ligado por 1 hora. Agora sim a gente vai completar a fórmula. A energia, representada aqui pela letra E, é a potência do equipamento dividido por 1000 vezes o intervalo de tempo, que é esse ΔT. Então, aplicando essa fórmula que nós já estamos fazendo, né? Nós já fizemos essa conta do potência do equipamento dividido por 1000. É esse número 0,635. E esse ΔT é 1 hora. Esse número sempre vai estar escrito em horas. Ou seja, multiplica por 1. Então, em 1 hora, esse mesmo equipamento ele consome 0,635 kWh. Se for 2 horas, você vai multiplicar por 2, né? Então, fica 0,635 vezes 2. Então, se for por 2 horas, já vai virar 1,270 kWh. E assim sucessivamente, né? Conforme o período de horas, você vai multiplicando e ele vai, com certeza, vai aumentando o consumo de energia, porque quanto mais tempo ligado, maior a energia consumida. E o detalhe aqui, eu estou falando que esse ΔT, ele se expressa em horas. Então, por exemplo, vamos dizer um equipamento que passa 35 minutos ligado. Você tem que converter esses 35 minutos em um número que possa ser escrito em horas. Então, só relembrando como que a gente transforma minutos em horas, nós dividimos por 60. Então, como que se escreve 35 minutos em horas? É só você pegar o 35, divide direto por 60, e nesse caso a nossa resposta vai ser 0,583 horas. Um exemplo que é muito utilizado é no chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico, que tem uma potência bem expressiva, 4.000 watts. Aqui eu já estou dando a conta feita. E o ΔT
do banho lá da pessoa é de 15 minutos. Qual é a energia consumida aqui? Vamos olhar a fórmula. Vou copiar a fórmula aqui em cima. A fórmula diz assim: potência do equipamento é 4.000. Divide por 1.000, né, que é o oriundo da fórmula, e multiplica pelos 15 minutos. São 15 minutos, tem que estar escrito em horas. Então, 15 dividido por 60. Fazendo essa conta, o consumo de energia deste chuveiro elétrico por 15 minutos vai dar exatamente 1 quilowatt. 1 quilowatt-hora. Bem, isso daí é só de um equipamento. E quando a gente não tem essas informações escritas diretas, né, que é o objetivo da aula de hoje, na questão da conversão. Um aparelho que a gente utiliza muito dentro de casa e que não tem nada dessas fórmulas bonitinhas escritas para o nosso entendimento direto, é o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado? Porque o ar-condicionado ele vem escrito a potência dele, só que essa potência de refrigeração, ela vem escrita em BTU. Só que BTU, eu já falei, né? BTU não é watts. Então, eu tenho que fazer essa transformação para watts. Se vocês forem no Google e colocar BTU para watts, vocês vão achar um valor de 0,293, se não me engano. Se você for no Google, ele vai dizer que 1 BTU 0,293 watts. Não está errado, porém não está completamente certo. Por que não completamente certo? Se eu utilizar esse número 0,293 para os nossos cálculos e dizer que isso daqui é potência elétrica, está errado. Eu estou apenas transformando uma unidade britânica de temperatura, né, que é o BTU, em watts, mas continuo falando que isso aqui é potência de refrigeração. Então, tem muitos vídeos aí no YouTube que só fala que você tem que pegar, por exemplo, pega a potência em BTU, né, e multiplica direto por 0,293. Ou seja, se você tem um ar-condicionado de 7.500 BTUs, multiplica por 0,293, que já está resolvido. Isso não é completamente correto, porque existe uma coisa chamada, se não me engano, é EER, que é a taxa de reatamento de energia, né? O quanto esse ar-condicionado ele é eficiente na sua troca de calor. Tá? Eu vou colocar ER, não lembro de cabeça se é 2 E's ou se é 2 R's. Mas é um dos dois. Eu sei que o nome é referente à taxa de conversão de quanto de energia se faz necessário para retirar essa massa de calor dentro do ambiente que está sendo utilizado esse aparelho. Esse número, ele varia entre 2 e 4, essa taxa de eficiência. Entre 2 e 4, vamos dizer que a metade
é 3, né? Porque entre 2 e 4, o meio do caminho é o 3. O que a gente faz? Essa conversão definitiva para saber qual é a potência elétrica do ar-condicionado, você vai pegar o número de BTUs e multiplicar por esse número 0,293 e dividir por 3, né? Que eu estou considerando um ar-condicionado, vamos dizer, uma classe B, classe C, que é um ar-condicionado mediano na questão da sua eficiência de energia. Se você pegar 0,293 e dividir por 3, este resultado aqui vai ser aproximadamente 0,098. Então, a nossa fórmula simplificada agora, a potência do ar-condicionado, potência elétrica, vai ser o número de BTUs multiplicado por esse número, né? Mas vamos arredondar esse número para 0,10. Essa aqui é a nossa fórmula final. Essa fórmula aqui é a fórmula, digamos, calculada, uma fórmula mais simplificada. Porém, existe os aparelhos que eu comentei agora há pouco, né? Existe aparelho classe A, classe B, eu acho que, se não me engano, vai até classe E, de consumo de energia. E, geralmente, esse número 0,10 nós consideramos para os aparelhos que, conforme eu comentei, eu estou considerando um aparelho de consumo mediano, né, de uma taxa de eficiência razoável, 50% de aproveitamento. Então, o 0,10, geralmente nós consideramos para equipamentos novos. E eu recomendo para quando estiver em campo, mas também nos nossos exercícios, em vez de utilizar 0,10, quando vocês também estiverem em campo fazendo um levantamento de carga, utilizem 0,11 nesse número de conversão, porque são aparelhos usados. Não quer dizer que usado seja velho. Você não sabe por quanto tempo aquele aparelho foi usado, não sabe se a tela do ar-condicionado está limpa, se... Ou vários SIs, né? Como é que está a manutenção desse aparelho. Então, para você não errar no dimensionamento, porque essa conversão também é utilizada para dimensionar aparelhos conforme o seu cabeamento, vamos utilizar a fórmula com 0,11. Essa aqui vai ser a nossa fórmula para conversão de aparelhos de ar-condicionado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo, eu cheguei a fazer em sala de aula uma tabelinha, eu vou deixar como exercício para o pessoal que não chegou a assistir essa aula na quarta-feira. Converter esse ar-condicionado de 7.500 BTUs em watts, depois, como exercício, converte o de 9.000, o de 12.000 e de 18.000. Eu vou fazer o de 7.500. Então, como é que é a potência elétrica do nosso ar-condicionado?
número de BTUs, 7.500, vezes o nosso fator de conversão, que eu já comentei, vai ser utilizado o fator 0,11. Então, se o nosso fator é 0,11, a nossa potência elétrica vai ser o 7.500 multiplicado por 0,11. Nesse caso aqui, vai ser 825 watts. Tá tudo escuro e tem roupa da Rebeca aqui fora. 825 watts. Então, esse aqui é a potência desse aparelho de ar-condicionado de 7.500 BTUs. Deixo como exercício a conversão desses outros modelos de ar-condicionado de 9, 12 e 18 mil BTUs como exercício. Dando prosseguimento aqui à explicação, vocês estão vendo que em nenhum momento eu estou querendo saber se esse aparelho de ar-condicionado é 127 ou se ele é 220 volts. Então, isso significa que, para o cálculo de energia, ele não quer saber se é 127 ou 220. Se a potência elétrica é a mesma para os dois, o consumo desse ar-condicionado também vai ser o mesmo para os dois. E vamos considerar aqui agora um segundo exemplo. Qual é o consumo de energia desse aparelho de 7.500 BTUs se a gente consumir esse aparelho por 8 horas seguidas, né? Que é basicamente o intervalo de uma noite, né, que a gente utiliza esse aparelho de ar-condicionado. Então, vamos recorrer para a fórmula que nós já estamos utilizando anteriormente. A fórmula é potência do equipamento, né, que nesse caso aqui, 825, dividido por 1.000, vezes o ΔT, que é 8. Nesse caso aqui, essa energia vai ser 825 dividido por 1.000, vezes 8, que vai dar um resultado de 6,6 kWh. Esse aqui é o consumo considerando apenas um dia. Se eu quiser saber por um mês, basta pegar essa multiplicação por 8 aqui, né? Vamos refazer essa conta aqui, né? Só para a gente colocar aqui. Eu quero saber em um mês. Eu já sei que por dia, 6,6 kWh. Vezes 30, né? Que é o mês, tem 30 dias. Então, a energia consumida desse aparelho vai ser de 198 kWh. Isso aqui é o consumo de energia. Para a turma de quarta-feira, eu falei sobre um negócio de conversão de CV para watts e HP para watts. Eu não vou fazer essa explicação agora para outra turma, porque vai ser mais interessante essa explicação quando vocês estiverem mais para frente vendo motores elétricos e em projetos elétricos também. Então, vou deixar essa explicação para um outro momento mais oportuno. Mas a conversão apenas é levada em consideração a potência mecânica para a potência elétrica, então tem alguns conceitos de motores que precisam ser falados primeiro.
Beleza. E agora a parte final, né, que é saber, antes de eu falar a parte final, quando vocês fizerem esse exercício aqui, ó, façam também para cada aparelho desse, de 9, 12, 18, quanto que ele consome por dia nessas 8 horas e quanto ele consome por mês. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o cálculo da fatura efetivamente. O que está faltando para a gente calcular a fatura de energia, né? A fatura de energia, ela já está praticamente pronta a fórmula. Vou mostrar por quê. Porque, primeiro, a fatura de energia, agora o nosso resultado vai ser em reais, ela utiliza a seguinte fórmula. Ela pega a potência do aparelho, né, a potência do equipamento que nós estamos utilizando para calcular, vai dividir por 1000, multiplicar pelo ΔT, lembrando... Não, deixa eu terminar de explicar. Então, até aqui é a fórmula da energia. O que está faltando para a nossa fatura? O valor da taxa de energia. Somente isso que está faltando. A última vez que eu vi o valor da tarifa, a taxa ela vinha escrita assim, reais por quilowatt-hora. Estava em 0,92 centavos. Tem um monte de número aqui, mas eu vou simplificar para 0,92. Então, vamos pegar o exemplo daquele ar-condicionado de 7.500 BTUs. Aquele ar-condicionado de 7.500 BTUs, ele consome, nós calculamos agora há pouco, ele consome em um dia 6,6 kWh. E nos 30, né, nós calculamos como 198 kWh. Então, como esse resultado é essa parte aqui que eu estou colocando entre parênteses, entre colchetes, já é o resultado aqui que nós calculamos, vamos calcular agora a fatura dessa energia. A fatura dessa energia vai ser quanto? A potência de 30 dias, né, que é o consumo de energético em 30 dias, que é os 198 kW, vezes a taxa de 0,92. Fazendo essa conta, nós chegamos no resultado de R$ 182,16. Então, se você consumir por 8 horas seguidas um ar-condicionado de 7.500 BTUs nos 30 dias por mês, com esta taxa aqui de 0,92, nós vamos pagar uma energia de R$ 182,16. Vamos fazer um outro exemplo para fixar melhor. Vamos considerar agora um equipamento qualquer, um ferro de passar, e 1.600 watts, e em cada uso
são utilizadas, vamos dizer, 2 horas de ferro de passar aí, que acumulou bastante roupa, né? E se consumiu por 2 horas esse ferro de passar ligado aí nesse intervalo de tempo. E vamos dizer que durante os 30 dias do mês se passe 5 vezes roupa no mês. Qual será o valor do consumo de energia a ser cobrado pelo ferro de passar? A primeira coisa que nós temos que fazer, né? Olhar a fórmula novamente. Vamos pegar aqui a fórmula. E vamos utilizar a fórmula e fazer o cálculo que ela está pedindo. A potência do equipamento, 1.600 watts. Né? É um ferro comum de passar. Geralmente, ferro de passar é 1.200, 1.600 watts. Aqueles ferros que aquece mais rápido tem de 1.800, 2.000 watts. Então, 1.600 watts, divide por 1.000. O único trabalhoso aqui vai ser fazer o ΔT. Só que o ΔT está explicado aqui. Ó. Quantas horas são utilizadas? São utilizadas 2 horas seguidas. Só que dentro dessas 2 horas são utilizadas 5 vezes ao mês. Ou seja, dentro do mês são utilizados 5 vezes esse ferro de passar com 2 horas cada vez. Então, é 2 horas vezes 5, né? Porque 5 é de cada vez que eu estou utilizando, né? Por mês. Vezes a minha taxa de energia, que a gente já comentou agora há pouco, é de 0,92. Fazendo as contas, esse ferro de passar, ele está custando R$14,72 com esse valor de taxa e nessas condições que eu estou falando, 2 horas seguidas e 5 vezes de utilização no mês. Então, o cálculo de energia é feito dessa forma aqui. Para finalizar, eu vou pegar uma imagem aqui de como é que a gente consegue acompanhar esse consumo no nosso medidor. Porque aqui eu estou falando só de um equipamento, né? Mas tem o que dentro de uma casa? Tem geladeira. Ó, vamos fazer o exemplo da geladeira. Uma geladeira comum, ela consome em torno de 300 watts, em média. E quanto tempo, na maioria das casas, ela fica ligada? 24 horas. Pelo menos até hoje ainda não vi casa que desligue geladeira de noite. Então, qual é o valor desse consumo de energia de uma geladeira? Se a potência do equipamento, que é 300, vamos escrever aqui os 300, dividido por 1.000, vezes o ΔT, 24 horas por dia. Só que o mês, quantos dias? Em média, tem 30 dias. Vezes a nossa taxa de 0,92. Então, o valor dessa fatura aqui, só para a geladeira, opa, 300 dividido por 1.000, vezes 24, vezes 30, vezes uma taxa de 0,92. R$198,72.
Ok. Essa geladeira, a geladeira, na verdade, considerada antiga, né? Que essas geladeiras mais modernas, elas não estão consumindo tudo isso de energia, não. Porque se eu tirar o valor da taxa e fizer só o cálculo de energia, vocês vão ver que deu 216 kWh. As geladeiras mais modernas, elas estão consumindo em torno de apenas 50 kWh. Né? Esse 300 watts aqui, eu tirei, na verdade não é nem de geladeira, esse aqui eu tirei da tabela da Amazonas Energia, é de um freezer. Então, na verdade, o freezer que consome esse valor de R$ 198. A geladeira, ela consome bem menos. Mas não deixa de ser um valor bem expressivo, né? Ok, o que eu quero mostrar para vocês antes de finalizar é essa imagem aqui. Ó. Como que eu acompanho o meu consumo de energia na minha casa, né? Saber se a minha fatura está sendo cobrada corretamente. Nos contadores, vocês vão ver que eles têm esse número aqui, ó. Esse número não, essa letra. Na imagem da esquerda está escrito KVARH. Esse aqui está um pouco apagado, mas está escrito o nosso KWH. Em qual deles vocês vão olhar no medidor de vocês? O que tem a letra KWH. Vamos dizer que no primeiro dia do mês, vocês anotaram esse valor, vamos utilizar esse mesmo valor que está aí escrito aí, ó, 30,645. E lá no último mês, lá no último dia do mês, você anotou 31,295. O que você vai fazer? Subtração simples. 31,295 menos 30,645, você vai ter um consumo de 650 kWh no mês que você considerou. O que está faltando para você saber o valor da sua fatura de energia? É multiplicar pela taxa. Então, 650 vezes 0,92 vezes 0,92 vai dar um valor de energia de 598 reais. Então, você tem essas duas formas. Ou você calcula individualmente os aparelhos e soma o resultado final de cada um, que é o exercício que eu vou passar já já no grupo. Ou então você acompanha no relógio, né, no medidor. Né? Como ele é digital, você olha no momento que apareceu KWH e anota. Ou você anota uma vez no dia não, uma vez por semana, se você quiser controlar por semana, ou se você quer controlar por dia, aí você vai todo dia no mesmo horário e vê qual é o número que está aparecendo lá no medidor, ou então faz que nem eu mostrei aqui. Vai no primeiro dia, daqui a 30 dias você vai lá de novo e faz mais ou menos a média do que está vindo para você saber quanto está sendo cobrada na sua fatura de energia. Tá? Isso aqui é só a fatura. Aqui eu não estou considerando iluminação, imposto, essas outras coisas aí que tem na nossa fatura. Isso aqui é só o consumo de energia. Ok, pessoal? Então, isso daí é o que eu tinha para passar sobre cálculo de consumo de energia. Esse medidor aqui, para responder vocês, esse medidor aqui é um medidor
para um cliente comercial, né, tendo em vista que ele é um medidor para 200 amperes. Então, mas não muda nada para um consumo residencial. A única diferença é que o medidor de vocês, residencial, né, o nosso que nós utilizamos, a contagem de pulsos é conforme o nosso consumo, e no industrial ele leva em consideração esse kVARH. Só que aqui é uma outra explicação que não vem ao acaso no momento. Então, eu vou passar um exercício no grupo que é sobre cálculo de consumo de energia numa residência. E na nossa aula de amanhã, né, espero que não tenha de energia, daremos sequência a esse assunto e mais exercícios sobre consumo de energia e como utilizar multímetro, os primeiros passos, né, para nosso conhecimento. Então é isso que eu tinha para apresentar, colegas. Muito obrigado, e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu respondo sem problema nenhum. Muito obrigado, uma boa noite para vocês.